Imagine estar preso debaixo d'água, o som do mundo abafado, pulmões em chamas, desespero crescendo, e a certeza de que não vai conseguir subir. Morrer afogado é, segundo especialistas, uma das formas mais angustiantes de morrer. E o que o corpo sente nesse processo é ao mesmo tempo trágico e brutal. Tudo começa com um instinto. Você prende a respiração, luta. O corpo resiste o máximo que pode, mas logo o nível de dióxido de carbono no sangue começa a subir, e isso é insuportável. Ao contrário do que muitos pensam, você não engole água logo de cara. Seu corpo trava. A glote, aquela estrutura que fecha a entrada da traqueia, se fecha para impedir que a água entre nos pulmões. Mas isso dura pouco. O cérebro entra em pânico. Você sente como se estivesse queimando por dentro. Os músculos imploram por ar. E então você engole. É nesse momento que a água invade seus pulmões. A dor é intensa. Você tenta tossir, respirar, fazer qualquer coisa, mas tudo falha. Seu coração dispara. Seu cérebro confuso começa a desligar funções não essenciais. Você sente tontura. Sua visão escurece. Os batimentos ficam descompassados. Seu corpo começa a ter convulsões subaquáticas, como se ainda tentasse lutar. Mas então, um silêncio estranho toma conta. Nesse estágio, muitas vítimas relatam sentir calma. Uma espécie de paz falsa que acontece segundos antes do fim. É o corpo se rendendo. É o cérebro liberando uma onda de dopamina, uma tentativa desesperada de anestesiar a dor. Mas existe algo ainda mais impressionante que a ciência descobriu sobre esse momento. Sobreviventes de afogamento relatam experiências extraordinárias durante esses segundos finais. Muitos descrevem ver cores brilhantes e caleidoscópicas como se estivessem olhando através de um prisma de luz. Outros relatam uma sensação de flutuar fora do próprio corpo, observando a cena de cima. Um sobrevivente descreveu a experiência. Assim parecia que eu estava olhando através de um caleidoscópio de cores bonitas. Eu teria desaparecido no esquecimento pacificamente e sem dor. Outro relatou sentir-me em paz, e sabendo que ia morrer não tinha medo. Essas experiências não são ilusões. São resultado direto da hipóxia cerebral moderada quando a saturação de oxigênio no sangue cai para 50% a 60%. Diferentes partes do cérebro têm sensibilidades diferentes à falta de oxigênio, e isso explica as percepções variadas que pessoas experimentam. Mas talvez o mais assombroso sejam os casos raros de sobrevivência impossível. Em junho de 1986, uma menina de 2 anos chamada Michelle Funk caiu no Bell Canyon Creek, em Utah. A água estava a 4 graus centígrados e a correnteza a arrastou por 150 metros rio abaixo. Quando finalmente a encontraram, 66 minutos depois, Michelle estava azul, sem pulso e com temperatura corporal de apenas 18 graus centígrados. Qualquer médico a declararia morta na chegada. Mas os médicos do Hospital Infantil Primary de Salt Lake City tentaram algo nunca feito antes. Eles conectaram Michelle a uma máquina de circulação extracorpórea, aquecendo seu sangue muito lentamente 1 grau a cada 10 minutos. Depois de 53 minutos na máquina, Michelle fez seu primeiro som, um suspiro ofegante que assustou toda a equipe médica. 2 semanas depois, ela saiu do hospital, caminhando normalmente sem nenhum dano cerebral. Como isso foi possível? A resposta está em algo que todos nós carregamos, um reflexo primitivo de mergulho mamífero herdado de nossos ancestrais aquáticos. Quando o rosto é submerso em água fria, especialmente abaixo de 21 graus centígrados, o corpo ativa automaticamente um mecanismo de sobrevivência. O coração desacelera até 50%. Os vasos sanguíneos das extremidades se contraem violentamente. Todo o sangue é redirecionado para o cérebro, coração e rins. É como se o corpo entrasse em um modo de hibernação, mantendo apenas os órgãos essenciais funcionando. Esse reflexo é mais forte em crianças, o que explica por que Michelle conseguiu sobreviver tanto tempo. Em adultos, o reflexo ainda existe, mas é muito mais fraco. Mesmo assim, casos excepcionais acontecem. Anna Bogenholm,
Uma radiologista sueca sobreviveu depois que sua temperatura corporal caiu para 13,7 graus centígrados durante um acidente de esqui. Esses casos levaram médicos a criar uma regra: ninguém está morto até estar quente e morto. Mas para a maioria das pessoas, o afogamento segue um padrão científico bem definido, com 5 estágios identificáveis. Primeiro, surpresa e inspiração reflexiva, quando a pessoa reconhece o perigo e enche os pulmões de ar. Dura apenas alguns segundos. Segundo, apneia, quando a vítima prende a respiração tentando não deixar a água entrar. Geralmente dura menos de 1 minuto. Terceiro, respiração profunda e dispneia, quando o aumento da hipóxia e hipercapnia força a respiração, permitindo entrada de água. Quarto estágio, convulsivo, quando a lesão cerebral anóxica causa arritmias e convulsões. Quinto, apneia terminal, quando a lesão cerebral se torna irreversível e a respiração para. A terrível realidade é que o cérebro humano começou a morrer depois de apenas 3 a 5 minutos de privação total de oxigênio. Nas partes que controlam pensamento e memória, o dano começou ainda mais rápido. É por isso que sobreviventes de afogamento frequentemente sofrem de déficits permanentes de memória, fala e movimento. E as estatísticas são assombros. A Organização Mundial da Saúde estima que 300 mil pessoas morrem por afogamento todos os anos. É a terceira principal causa de morte por lesão não intencional no mundo. Mais da metade dessas mortes acontece na região do Pacífico Ocidental e Sudeste Asiático. O mais cruel é que 92% das mortes por afogamento ocorrem em países de baixa e média renda, onde o acesso a cuidados médicos de emergência é limitado. Crianças menores de 5 anos representam quase 1/4 de todas as mortes por afogamento. Logo depois vem a hipóxia cerebral, a falta total de oxigênio no cérebro. As conexões se apagam, as memórias se desfazem e a consciência se apaga para sempre. O afogamento pode durar de 2 a 4 minutos, dependendo da pessoa e da água. Mas, para quem sente, é uma eternidade, uma morte lenta, aterrorizante e solitária. E o mais cruel: muitas mortes por afogamento acontecem em silêncio, sem gritos, sem barulho. A vítima se debate por segundos e logo afunda despercebida. É assim que tantas vidas são perdidas, sem alarde, sem salvação. No próximo vídeo vamos revelar o que acontece com o seu corpo enquanto você dorme. Será que você está no controle ou seu corpo tem vida própria? Inscreva-se no canal e descubra os segredos que o sono esconde.